Saúde a igreja com a graça e a paz de Cristo. Amém, igreja? Estamos felizes de estarmos aqui nesta noite e muito alegre também de ver o retorno da igreja, porque eu confesso aos irmãos que eu já estava ficando um pouco perplexo. Apesar que nós tivemos a oportunidade de cultuarmos em casa, mas é diferente de estar junto com os irmãos congregando. E graças a Deus, a oportunidade que era um pouco restrita, hoje aos poucos ela vem aumentando, e felizes somos nós que temos esta oportunidade. Mas eu convido a você, por favor, abrir tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2, por favor. O livro de 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, iremos fazer uma explanação derivada deste capítulo para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Amém, igreja? Eu convido as vossas excelências a se pôr de pé, por favor. Passamos aí quase 3 meses sentados, né? Então vamos ficar de pé para voltar ao costume. Versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis diz assim: Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Por favor, pula para o verso 14, que diz assim: E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Verso 15: Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E viram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Podem tomar seus assentos. Poderoso, eterno Pai maravilhoso, neste momento nós queremos bendizer o teu nome, ó Senhor, por tudo que tu tens feito sobre as nossas vidas, tendo assim todas as misericórdias, Senhor, proclamadas sobre cada vida aqui presente. Deus, abençoa este povo ainda mais. Abra nossas mentes para que possamos, Senhor, deglutir tudo aquilo que tu tens a nos revelar nesta noite. Por isso, abençoado é aquele que hoje tem a oportunidade de te ouvir. Assim entrego, Senhor, a tua noiva sobre as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos é um texto maravilhoso. Um texto onde fala de 2 profetas que viveram e andaram e enxergaram o poder de Deus. Primeiro, o profeta Elias, conhecida por toda a história de Israel naquela época. Elias era um homem cujo o próprio rei Acabe temia, porque as palavras de Elias era a boca de Deus sobre a terra. A Bíblia vai falar em várias menções aquilo que Elias proferia, Deus assim concedia, a tal ponto
da seca sobrecair sobre aquela região, a tal ponto de fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. Porém, sobre aquele lugar vivia um rei chamado Acabe. Acabe herda de seu pai o trono de Israel. Acabe, a palavra de Deus vai mencionar que era conhecedor de Cristo. Não era um leigo, não era qualquer pessoa. Era um homem que, por mais que não andasse nos caminhos, conhecia a Deus. Porém, Acabe, ao fazer alianças com vários reinados, eis que ele faz uma aliança com um homem chamado Etibaal. A Bíblia vai dizer que Etibaal, ele é sumo sacerdote de adoração a Baal, entre ele, pai de Jezabel. E devido a esta aliança, traz para dentro do seu refúgio a princesa Jezabel, o qual ordena que Baal agora seja maior que Deus sobre as províncias de Israel naquele lugar. Elias foge, porque o decreto de Jezabel era que viesse a ser morto todos os profetas. Elias vai se refugiar na caverna. Deus vai cuidar de Elias. Chega um momento que Deus manda Elias voltar, e eis que Elias anuncia algo de surpreendente sobre a vida de Acabe. Porém, o texto que nós lemos inicia dizendo que sucedeu. Suceder é escolher. A Bíblia revela claramente que ele chama a um garoto, a um homem, a um menino, cujo a Bíblia não esclarece perfeitamente, mas diz o seu nome, chamado Eliseu. Eliseu, aleluias, a Bíblia não fala de sua origem, a Bíblia não fala, aleluias, de onde ele surgiu, mas a Bíblia fala que ele estava no campo. E Eliseu agora, ao ouvir Elias, o profeta chama Eliseu para o seguir. Eliseu se despede do pai e segue junto com Elias. Por que eu estou contando essa história antes de entrarmos na narrativa da nossa mensagem? É porque herdeiros são diferentes de sucessores. Eu acho que a igreja não entendeu. Herdeiro é diferente de sucessor. Jesus, quando nasce, ele nasce derivado do homem, meu pastor. O seu pai, ele é carpinteiro. Jesus cresceu dentro da carpintaria. Quando José morre, Jesus não vai ser médico, vai ser carpinteiro igual ao seu pai. Sabe por quê? Deus não está preocupado com herdeiros. Deus quer ver verdadeiros sucessores para dar continuidade à sua obra. Enquanto muitos estão preocupados com aquilo que vai receber, Deus está preocupado em levantar uma nação sucessora. Perante o nosso Código Civil, lá nos artigos 1784 a 1790, vai falar sobre a sucessão. Lá entrará os herdeiros, meeiros e etc. Se hoje alguma pessoa morre, o interesse não é assumir a sucessão do pai. O interesse é brigar pela herança. Herdeiro, quando herda, é gastador. Quando herda, é consumidor.
quando herda, perde tudo. É por isso que eu amo quando Jesus diz assim: olha, um certo pai tinha 2 filhos. E um dos filhos insistiu: pai, me dá minha herança. E o pai disse: não, meu filho, aqui tu tem tudo. Tu vai ser igual a... Não, pai, eu não quero ser igual a você. Eu quero investir o meu dinheiro. Estava preocupado com sua herança para fazer riqueza. A tal ponto que o pai disse: realmente você não está entendendo. Toma. A parábola vai dizer que aquele garoto sai para a cidade. Tudo aquilo que ele tinha de herança, Jesus faz questão de dizer que ele perdeu tudo. Ainda Jesus faz questão de dizer: ele passou a viver dissolutamente, sem nada. E o melhor, aquele que pensa em investir em herança, quando perde, o alimento não é o pão da vida, é as bolotas que o mundo oferece. Porque aquele garoto, quando viu a comida dos porcos, ele não tinha alternativa, só tinha aquilo. Na sua mente, agora ele pensa: poxa, na casa de meu pai, nem os trabalhadores passam pelo que estou passando. É por isso que nesta noite, pai, mãe, filhos, não estejam preocupados em querer passar herança. Estejam preocupados em fazer sucessores. Porque quando você tombar sobre essa terra, muitos vão brigar, mas alguém vai se levantar e vai dizer: não, eu vou assumir aquilo que o meu pai faz, eu vou fazer aquilo que minha mãe faz. Porque eu não quero deixar herdeiros, eu quero deixar legado. E o filho, quando volta para o pai, o que é que ele diz? Pai, eu não sou digno de ser chamado filho. Por quê? Quem é herdeiro perde até a dignidade de ser chamado filho. Mas quem é sucessor, não. Quem é sucessor continua a obra. Agora, Deus chama Eliseu a partir de Elias. Elias, naquela região, tinha uma escola de profeta. Ele poderia levantar o seu sucessor lá dentro da escola. Lá dentro. Mas ele foi escolher fora. Porque eu creio que lá dentro Elias olhava aqui tudinho quer ser herdeiro. Ninguém aqui quer pagar o preço. Só quer ter aqui, na mão beijada. Tudo na nossa vida nós começamos como herdeiro. Tudo. A partir do momento que você nasce, juridicamente falando, você é um herdeiro. Carregamos isso na nossa genética. É simples. Porém, verdadeiros sucessores preserva os valores éticos, morais daquilo que foi lhe passado. Sucessores respeita pai e mãe. Sucessores obedece à sua liderança. Sucessores é chamado a atenção e ouve calado. Sucessores não abre a boca para reclamar, vai e faz. Sucessores não tem medo de perder,
Porque sabe que se perder, será recolocado novamente no lugar. Mas herdeiros não. Se deixar, é briga todos os dias. Eu digo isso por mim. Na época quando os fóruns estavam abertos e tive grandes oportunidades de participar de audiências sucessórias, eu via lá irmão pontando assim: eu vou lhe matar, a herança é minha. A gente sai daqui, lá embaixo vai quebrar o pau, mas é meu, papai deixou para mim. Olha só, está mais preocupado com as riquezas, está esquecendo um dos valores éticos passados de pai para filho. A gente sempre vê o costume, né? Tem aí a prática: filho de médico vira médico. Mas não é porque ele quer, é porque é um ato sucessório passado de pai para filho. Filho de advogado ser advogado não é porque ele quer, é porque ele enxerga no pai uma figura ética, moral, e diz: não, eu quero ser igual ao meu pai. Quantos de vocês olha para sua mãe, olha para o seu pai e diz assim: eu quero ser igual a ela, eu vou ser, minha mãe é um exemplo, o que ela é eu quero ser na minha vida. Quantos de vocês já fizeram isso? É porque sobre aquilo existe um valor ético-moral. Mas isso só iremos saber se nós temos no dia da grande perca. Uma vez eu conversando com meu menino, 9 anos, eu disse assim: filho, no dia que Deus levar papai, você quer ser o quê? A primeira coisa que ele disse é: pastor. Me quebrou na emenda. Se eu tivesse lágrimas lá no oculto, tinha saído. Porque é um ato sucessório passado de pai para filho. Eu sou advogado por profissão. Ele poderia dizer: não, eu quero ser advogado igual o senhor, meu pai. Mas ele não pensou duas vezes. A palavra veio logo: pastor. E isso foi o que Elias viu em Eliseu. Está no campo, olha só. Aí chama logo Elias e coloca logo dentro da escola do profeta. Como o versículo 3 diz assim: então os filhos do profeta que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará o teu Senhor sobre tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Eliseu não sabia de nada, só sabia que estava lá por causa que Eliseu chamou. Lembre-se, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Me faz lembrar aquele senhor que tinha uma terra. Ele decide fazer uma viagem, manda chamar os trabalhadores da sua terra. Ele diz: está aqui, talentos. A um deu uma certa quantidade de talentos, ao outro deu a metade de talentos, e ao outro deu apenas um talento. Ele diz: olha, eu vou viajar, não sei quando eu volto, multipliquem. Sabe o que é que o Senhor estava dizendo? Façam sucessores. Um vai que tem mais talentos, investe. Não tem medo de investir, não tem medo de passar o que sabe. Porque tem gente que é assim, meu pastor, sabe de uma coisa e diz: não vou passar porque vai que ele seja melhor do que eu. Se torna puro egoísta, uma pessoa egocêntrica. Herdeiro não passa, mas sucessores passam, porque ele não está preocupado no crescimento do outro,
Ele está preocupado é que está passando a semente, e a semente germinará na outra pessoa, que dará mais fruto e multiplicará a casa de Deus devido à sua sucessão. Aí o outro mediano vai e faz a mesma coisa, investe. E o terceiro, o que é que ele faz? Cava um buraco, enterra a moeda e guarda. E quando o Senhor volta, pergunta ao que tem mais: e aí? Ele está aqui, meu Senhor. Multipliquei tudo aquilo que você me deu. Chegou o mediano e disse aqui: está aqui, meu Senhor. Investi e lhe trouxe em dobro. Ao outro ele pergunta: e você, meu servo, o que fez? Eu enterrei os talentos, porque eu não quis nem investir e nem quis perder. Sucessor não tem medo de perder. Sucessor não tem medo de investir. Quem perde é herdeiro, mas sucessores ganha com Cristo. Aí o profeta Elias apresenta Eliseu aos profetas e parte caminhando. Vai mostrando todos os milagres, Walter. Vai mostrando todos os segredos que Elias conhecia, passando assim para Eliseu. Elias não escondeu nada. Elias fez questão de mostrar tudo. Elias, como profeta maior naquele lugar, poderia: vou passar apenas um pouquinho, vou deixar ele se virar para crescer. Mas não, ele disse: eu vou passar todo o meu conhecimento. Aí a Bíblia vai dizer que quando Elias estava para subir, ele pergunta: o que é que tu queres, Eliseu? Eliseu vai dizer: meu Senhor, eu quero uma porção dobrada do teu poder. E Elias abençoa a Eliseu. Sabe por quê? Sucessores prosperam abundantemente diante de Deus. Sucessores esperam o tempo de Deus. Sucessores sabem esperar as coisas acontecerem. E Eliseu, naquele lugar, quando Elias sobe no seu redemoinho, joga a sua capa. Aí Eliseu pega a capa, coloca sobre os seus braços e diz: imagino eu, agora é hora de dar continuidade ao trabalho de Elias. Aí o primeiro trabalho, o primeiro experimento é diante do rio. Ele vai dizer: meu Senhor. Ele pega a capa de Elias, bate sobre as águas e o rio se abre. Me faz lembrar um ato exercido de Moisés para Josué. Deus chamou Moisés, meu pastor. Aí quando Moisés foi subir ao cume, aí Deus diz assim: manda chamar Oséias. Aí Oséias vai com Moisés. Quando chega lá em cima, Deus diz assim: tá aí, ó,
já escolhi. Tu não serás chamado mais de Oséias, passarás a ser chamado de Josué. Aí desce. Josué vai lutar contra os amalequitas e vence a batalha. Josué vai passar por tudo aquilo que Moisés passou junto com ele. Josué está aprendendo tudo aquilo que Moisés fazia. Mas chega um tempo que Deus diz a Moisés: ei Moisés, vem cá, eu quero um negócio mais particular contigo. Chegou o tempo. Tu já tem um sucessor. Pode ficar tranquilo, porque já escolhi ele. É Josué. Ele dará continuidade à obra do povo aqui no deserto. Deus leva Moisés. Agora fala com Josué e diz assim: ei Josué, assim como eu fui com Moisés, olha a sucessão, eu serei contigo. Se você for observar o livro de a parte que Moisés anda pelo deserto no Êxodo e o livro de Josué, você vai ver que tudo aquilo que Deus fez na vida de Moisés faz na vida de Josué. Moisés abriu o mar, Josué também abriu o mar. Por quê? Não foi herança, foi um ato sucessório, passado de mestre para discípulo, passado de pai para filho. Tem uma frase de Albert Einstein que diz assim: a minha alegria é quando o meu discípulo me supera. Olha só, a minha alegria é, olha só, um cara de um grau de intelectualidade imensa chegar a descrever que a minha alegria é, missionária, ver o meu discípulo ser maior do que eu. Isso é reconhecer que ele não está preocupado com herdeiros, é reconhecer que ele fez sucessores da sua boa obra. E nesta noite Deus está dizendo aqui para mim e para você: Deus não está preocupado com herdeiros, Deus está preocupado com sucessores, para dar continuidade à sua obra aqui na terra. É bem dito que o pastor Ronaldo disse aqui que os jovens é a nova geração, e é deles que será adivinha de um ato sucessório. Somos nós, pais, mães, que diremos e mostraremos aos nossos filhos que tudo que se herda perde, mas tudo que é sucessório vivifica para sempre. E olha só, o versículo 13 vai dizer assim, 15: vendo, pois, os filhos dos profetas. Olha só, imagina, Walter, tu profeta, está na escola estudando. Eu estou estudando para ser profeta. Aí chega aquela pessoa do campo, que só sabe abrir leirão, chega diante dos profetas, é apresentado, olha, sem saber de nada do contexto, e agora é escolhido para ser o seu sucessor. É isso que aconteceu com Eliseu. E grande foi o reconhecimento, porque vai dizer assim, ó: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles reconheceram o ato sucessório passado de Elias para Eliseu.
O que é que eu quero dizer para isso, meu irmão? Vai chegar o tempo que chegarão para ti, vão te dizer: o teu filho, a tua filha assumiu o ato sucessório daquilo que você suplantou sobre a terra. E hoje eu posso ver que você realmente não criou herdeiro, criou verdadeiros sucessores para dar continuidade à obra de Deus. Certo dia, esses dias eu vi uma postagem do profeta Walter no Instagram, que muito me abalou, falando sobre, me recorda, Walter, por favor, dos filhos, né? Muitos filhos são apresentados a Deus, mas os pais não apresentam Deus aos filhos. Eu chego, quando eu li, eu digo: meu Deus. E traz para o nosso cotidiano. O que adianta você apresentar o seu filho a Deus se você não cria um sucessor? Jesus morreu por mim e por você. Paulo diz o quê? Que nós somos imagem, semelhança de Cristo. Sobre a nossa trindade, Jesus não deixa também de ser o nosso Pai. Então Ele, como nosso Pai, nós estamos sucedendo a sua obra. Aí eu te pergunto: será que nós somos realmente sucessores de Cristo? Ou somos apenas herdeiros de Cristo? Foi falado, atribuído aqui na peça, quem está ligado entendeu. Ah, Senhor, eu vou te servir. Mas o herdeiro se aproveita do momento e vai dizer: ah, é só um dia. Mas perde a sua alma. Mas o sucessor não. Eu tenho um propósito. Nada vai me parar, porque eu fui chamado para ser sucessor, para dar continuidade à obra de papai. Eu não posso parar, a seara é grande. Por isso, nesta noite, meus irmãos, entendam, aleluias, herdeiros são inconsequentes, herdeiros querem tudo rápido, mas sucessores não. Sucessores são disciplinados. Eu não estou dizendo que você vai ser um robô, gente. Você tem vida material, mas também você tem vida espiritual. E Paulo diz: a carne não entende as coisas do Espírito. Então não adianta você querer contender com o Espírito. Por isso Paulo diz: eu crucifico a minha carne, como Cristo crucificou a dele, porque não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Por isso, nesta noite, meus irmãos, eu não quero até me estender, o pastor me deu um tempo determinado, e o tempo determinado chegou. Não é? Até isso nós devemos ser sucessores, ser sábios. Mas entendam, meus irmãos, não levante uma geração de herdeiros, mas levante-se uma geração de sucessores. Porque assim como foi passado de Elias para Eliseu, assim também será passado de Cristo para você. Assim também será passado do seu pai, da sua mãe para você. Então é tempo de você assumir a responsabilidade de um sucessor da casa de Deus e um sucessor da sua casa. Você diz: eu e minha casa servimos a Deus.
Mas será que esse servimos a Deus está sobre o seu ato sucessório? Proclamar em palavras é fácil, mas proclamar no coração é outra coisa. Por isso, viva a vida como se fosse a última da sua vida sobre a terra. Porém, nós não sabemos qual será o dia de amanhã. Jesus hoje pode, como ladrão da noite, chegar e te pegar de surpresa. E aí? Andai-vos no fruto do Espírito. Gálatas esclarece perfeitamente para mim e para você. Então nessa noite, meu irmão, seja um sucessor. Hoje é culto da família, né, meu pastor? Nada melhor do que você aprender que na sua casa não pode ter herdeiros, mas deve existir sucessores da obra de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida, porque eu creio que Deus, Ele fará maravilhas. Poderoso Deus eterno, Pai, graças te damos. Bendize o teu nome, Pai, por tuas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas. Toma cada lar, toma cada família, ó Pai. Estabelece os teus propósitos sobre a vida de cada um. Nós sabemos, ó Pai, das lutas, sabemos das contendas, sabemos das dificuldades, mas também reconhecemos, ó Pai, que não é fácil. Mas nessa noite Tu nos ensinou que devemos, Senhor, nos desprendermos de valores, e devemos, ó Pai, nos prendermos à Tua presença, porque já diz, a Tua presença me basta. Nada mais eu quero a não ser a Tua presença na minha vida, porque é Tu que muda, é Tu que modifica, é Tu que faz o impossível. Então nesta noite abençoa o Teu povo, derrama da Tua graça, nos mostra, Senhor, nos ensina como levantar verdadeiramente esses sucessores. Bendizemos o Teu nome por tudo. É assim que oro, creio, em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam ao Senhor nessa noite. Ele vem me buscar, e eu quero ir com Ele morar. Quanto tempo será
Santo, 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 para sempre eu cantarei, Viverei exaltando, adorando, louvando na nova vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Quantos creem aqui?